Bom dia, boa tarde. Estamos na nossa segunda-feira, a nossa live de oração do meio-dia. Sempre uma alegria estar aqui, sempre uma alegria começar a semana em oração. A oração é a chave que abre as portas para os tempos, para os ciclos, para os períodos de vida. Então, na segunda-feira é bem simbólico, né? Embora o domingo seja o primeiro dia da semana, segunda-feira é geralmente o nosso dia número 1 de trabalho. Então, começando aí. Bom dia para todo mundo. Boa tarde, já meio-dia e 2. E é isso. Terminando o mês de maio, entrando em junho, chegando quase na metade do nosso ano, quase 1 ano e meio de pandemia. Que dias! Então, eu também espero esse momento com muita alegria. Estou vendo aqui os beijos e abraços. Um beijo para todo mundo também. E eu quero conversar hoje com você sobre uma tradição de oração muito importante, que vem lá do 3º e 4º séculos da era cristã. Quando o cristianismo e Roma fizeram as pazes, ou Roma levantou uma bandeira branca pedindo paz à fé cristã, que se espalhava por todo o Império Romano, e Roma deixou de perseguir os cristãos e houve esse acordo que mais adiante, com Teodósio, vai culminar com o cristianismo se tornando a religião oficial do Império Romano. Ali no 3º século, alguns cristãos perceberam que esse acordo não foi bom para a igreja, não foi bom para o movimento de Jesus. E eles criaram uma imagem muito interessante dizendo que Roma, e portanto a igreja ali dentro também, era como uma grande caravela que iria afundar. E que a coisa mais correta, mais sábia que se deveria fazer era pular da caravela no mar e nadar para o mais longe possível. Nadar para o mais longe possível, porque o movimento cristão havia se degenerado em tão pouco tempo, em tão poucos anos de convívio com Roma, né? E para que a pureza da fé fosse preservada e para que a integridade da experiência espiritual cristã fosse preservada, o melhor que se tinha a fazer é pular da caravela e nadar para o mais longe possível, porque quando a caravela afundasse, se você não estivesse distante, você seria tragado pelas águas enquanto a caravela submergisse. Então eles tinham que pular e nadar para o mais longe, e assim eles fugiram para o deserto. Eles fugiam para o deserto para que vivessem sozinhos, passaram a viver sozinhos no deserto. Assim surgiram os anacoretas, os eremitas, os ermitões, os que viviam sozinhos nas cavernas, viviam no meio do deserto sozinhos. E esses homens, eles se tornavam ou loucos ou santos e sábios. Porque a solidão tem isso, a solidão ela pode levar à loucura e pode levar à iluminação. Então muitos enlouqueceram de fato, mas muitos foram sendo identificados como homens santos e homens sábios. E eles atraíam a visita de muitos peregrinos que iam ao deserto, faziam peregrinações ao deserto, iam ao encontro deles no deserto, em busca de iluminação espiritual, em busca de conselhos. E assim foram surgindo as primeiras
comunidades monásticas no deserto, ali no terceiro, no quarto século, e surgiram os chamados pais do deserto, os padres do deserto, os pais do deserto, e o movimento monástico, especialmente no quarto século. E eles têm uma tradição muito rica de aforismos, de sabedoria, de entendimento espiritual, e uma tradição de busca de Deus, de santidade, de dedicação a Deus. Eram homens que abandonavam tudo e vendiam suas posses. Eles levaram ao pé da letra e viveram radical e literalmente a recomendação de Jesus: vende tudo, dá aos pobres e siga-me. E eles fizeram isso. E foram homens muito iluminados com a sua experiência espiritual, e tem, é claro, que com toda uma compreensão datada, né? Nós estamos falando do ano 300 e pouco, ano 300, 350, por aí. Como, por exemplo, Santo Antão. Santo Antão, que é chamado o pai de todos os monges, ele viveu entre 251 e 356. Ele morreu com 105 anos, o Santo Antão. E ele tem uma imagem muito interessante que é sobre esse combate espiritual. Santo Antão é muito conhecido pelos combates espirituais dele com os demônios. Ele diz que no deserto a gente enfrenta os demônios. Isso é uma figura bíblica. Jesus é tentado no deserto, né? Jesus passa pela sua tentação no deserto. Então, Santo Antão é muito célebre pelas suas lutas com os demônios, com o diabo. Há muitas histórias dos seus combates espirituais. Mas ele tem uma imagem muito interessante. Ele diz que a nossa alma é como uma casa onde os demônios entram e saem a hora que querem. Eles estão muito à vontade, eles entram e saem. Até que nós acordamos e discernimos isso e resolvemos colocar ordem na casa, e nós expulsamos esses demônios e resolvemos fechar as portas e as janelas e colocar a nossa casa em ordem. O que também é uma figura bíblica. Jesus fala a respeito da importância de expulsar os demônios da casa, e que ele é a autoridade para expulsar os demônios da casa, e a casa não pode ficar vazia, porque os demônios voltam 7 vezes piores, ou em número 7 vezes maior. E Santo Antão diz que quando a gente resolve assumir o controle da casa, expulsar os demônios, eles não nos dão tréguas. Eles assolam as nossas portas e janelas com muita violência, com muita intensidade. Eles batem, fazem barulho, gritam, porque eles querem o território de volta. Até que eles percebem que nós estamos resolutos, estamos decididos, e que a casa tem dono, que a casa tem um senhor. E é claro que em toda a nossa tradição cristã, o senhor da nossa casa é Jesus, é ele a autoridade sobre todo o universo espiritual. Mas na sabedoria dos pais do deserto, eles estão falando de demônios como seres espirituais, mas eles estão falando também de demônios como os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Evagrio Pôntico, por exemplo, é um destes pais do deserto. É ele quem estabelece a primeira lista de vícios, que vai dar origem depois, com Gregório Magno, aos 7 pecados capitais: gula, ira, luxúria, vaidade, orgulho, preguiça, assídia, né, que é a preguiça. Então, assim, os demônios, eles têm essa forma, eles dentro da gente, né, eles causam uma confusão emocional, mental. A gente se percebe como que o nosso mundo interior fosse um labirinto de pensamentos e sentimentos, e a gente se perde dentro disso. É como se fossem, como se tivéssemos dentro de nós muitas vozes sendo pronunciadas, né?
E a oração, essas imagens todas, eu aplico para a minha vida de oração. A oração é uma experiência de colocar em ordem o nosso mundo interior, de submeter as muitas vozes à autoridade de Jesus. Jesus diz em João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, discernir entre tantas vozes, né, a voz de Jesus é uma experiência da oração. É essa arte de silenciar o mundo interior. Por isso que Jesus diz, quando você for orar, entra no seu quarto secreto, fecha a sua porta. Então é isso, é você vir para esse seu mundo interior onde a voz de Deus é pronunciada. O Dallas Willard, que eu gosto muito, no livro dele, A Conspiração Divina, ele fala que a principal maneira como Deus fala conosco é através de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não têm origem em nós. Então, uma coisa que eu penso, então é meu pensamento, está na minha cabeça, mas não tiveram origem em mim. É assim que Deus fala comigo. São sentimentos, impulsos de vontade, desejos. São formas como Deus fala comigo. Por exemplo, Joana d'Arc, quando está sendo interrogada pelos inquisidores, um dos seus inquisidores diz, você não ouviu a voz de Deus, você ouviu apenas a sua consciência. Ela falou assim, então, é aí que Deus fala comigo, é na minha consciência. Então, essa ideia de que há uma voz pronunciada dentro de nós, e é a voz de Deus, é a voz do Espírito Santo de Deus, é a voz de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, é essa experiência. E é na oração que a gente faz isso. E sabe que nessa tradição de oração, de escuta de Deus, de atenção, e não somente de escuta de Deus para discernir a voz de Deus no meio de tantas vozes, mas também escuta das nossas vozes interiores, do que é que fala dentro de nós. Atenção aos nossos sentimentos, né? E eu estou num momento da minha vida em que essas últimas 2 semanas eu estou parcialmente recolhido aqui no meu jardim de oração também, para ouvir a voz de Deus, para tomar decisões a respeito do meu futuro, para rever alguns compromissos. O tempo pandêmico exigiu a gente repensar a vida, repensar tudo. O mundo está se repensando. Então, a gente tem que se repensar, a gente tem que repensar os nossos compromissos, as nossas agendas, enfim, o nosso futuro, os nossos sonhos. E eu estou fazendo isso. Eu estou numa espécie de recolhimento, de retiro espiritual, tentando discernir circunstâncias da minha vida, fatos da minha vida, relações. E sabe que nesse retiro espiritual, nesse recolhimento, as vozes do lado de fora são as vozes mais insanas, as batidas nas minhas portas e janelas do meu mundo interior, os gritos do lado de fora, as agressões, as hostilidades, os julgamentos, as sugestões, a claque, né? A claque é muito barulhenta, tanto a claque que aplaude quanto a claque que vaia, tanto a turba que encoraja, que anima, quanto aqueles que condenam e apedrejam. Tudo muito barulhento e a gente precisa se recolher para ouvir a voz de Deus. E nesse período eu trouxe para a minha leitura um texto muito bonito chamado Narrativas Místicas, antologia de textos místicos da história do cristianismo, dessa tradição de espiritualidade. E são trechos das obras de Evagrio Póntico, que eu já citei, de Pseudo Dionísio, Bernardo de Clairvaux, Bernardo de Claraval,
Marguerite Porret, Jacob Boehme, Mestre Eckhart, Teresa de Ávila, São João da Cruz, o silêncio de Deus, A Noite Escura da Alma. A obra de São João da Cruz é maravilhosa. A Noite Escura da Alma, O Silêncio de Deus, A Aparente Ausência de Deus. Teresa de Ávila, né, já falei, Inácio de Loyola, Thomas Merton, Edith Stein. Então, são trechos muito lindos. E eu cheguei às páginas de Ernesto Cardenal. E Ernesto Cardenal foi um clérigo que trabalhou na Nicarágua, participou da Revolução Sandinista, que depois Anastácio Somoza, que tirou do poder o ditador Anastácio Somoza, e o movimento sandinista na Nicarágua. O Ernesto Cardenal era discípulo de Thomas Merton. Ele foi orientado espiritualmente, o orientador espiritual de Ernesto Cardenal foi Thomas Merton. Então, muito bonita essa página, essa história, em que um homem tão comprometido no seu engajamento cívico, político, também é um contemplativo, um homem de oração, um homem que busca a Deus, um homem que vai para a arena pública, mas ele não vai para a arena pública movido por uma ideologia, ele vai para a arena pública movido pela sua fé, pela sua experiência espiritual. E eu separei 2 ou 3 trechos do Ernesto Cardenal para ler para você. Ele diz assim: fomos criados por um Deus plural, um Deus que falou em plural ao criar o homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E é a imagem dessa pluralidade, da trindade de Deus, a que existe em cada ser humano. Ou seja, a imagem do amor. Porque Deus é amor, amor mútuo. E fomos criados à imagem de um Deus comunitário, um Deus plural, comunitário, amoroso. Ele diz assim: ele, Deus, está no fundo de cada ser e está dentro de nós mesmos. Para encontrá-lo, não é necessário caminhar longe, nem sair de dentro de si mesmo. E não é necessário caminhar longe para encontrar a felicidade. Ao contrário, basta encontrar-se consigo mesmo. Basta descer ao fundo do próprio ser e descobrir a própria identidade, que é Deus mesmo. Mas os homens modernos, você e eu, por exemplo, mas os seres humanos, as pessoas modernas, tratam sempre de fugir de si. Não podem nunca estar calados nem sozinhos, porque isso seria estar consigo. E por isso os lugares de diversão e os cinemas estão cheios de gente. E se alguma vez ficam sós e estão a ponto de se enfrentar com Deus, ligam o rádio e a televisão. Não é extraordinário, não é sensacional? Se estão sós a ponto de se enfrentar com Deus, ligam o rádio e a televisão. Nós poderíamos dizer que na nossa tradição religiosa, inclusive, se estão sós e a ponto de se enfrentar com Deus, ligam louvor, vão para o culto, vão para a missa, vão para a celebração coletiva, para o meio da multidão. Porque esse mergulho para dentro de si, esse entrar no quarto, fechar a porta, para que o Pai que nos vê em secreto nos dê a recompensa, esse expulsar todas as vozes, fechar portas e janelas, para que a gente faça um silêncio onde se pronuncie a voz de Deus para nós, isso é um exercício muito difícil. A gente liga o rádio e a televisão, a gente põe um fone de ouvido, põe o podcast, a gente põe o louvor, a gente vai para o Spotify, a gente vai... Porque estar sozinho consigo mesmo, estar sozinho com Deus, e talvez seja uma redundância, né? Nós estamos sozinhos, estamos sempre com Deus nunca estamos sozinhos. Nós nunca estamos sozinhos porque sempre estamos com Deus. Então esse exercício, ele é muito difícil. E o Ernesto Cardenal diz que a gente tem que
Não precisa ir longe para encontrar com Deus. A gente vem para esse lugar da oração e ouve essa voz de Deus que fala conosco. Olha que lindo, ele fala aqui. Ó. A oração é algo natural no homem, como falar ou suspirar, ou olhar, ou como o latejar do coração enamorado. E na realidade é uma queixa, um suspiro, e um olhar e um palpitar apaixonado. É algo natural no ser humano e é um instinto. Olha que lindo isso. Orar é um instinto. Orar é tão natural quanto respirar. Né? Ele diz, orar é um instinto, mas o homem com sua natureza caída tem que aprendê-lo de novo, porque é um instinto esquecido. Orar não é fácil. Orar não é fácil. Evagrio Pontico diz, inclusive, que orar sem se perder, sem divagar, sem que a atenção se disperse, é o máximo de iluminação espiritual. Olha, então, assim, orar não é fácil, é algo que é tão natural a nós, como se fosse instintivo, como respirar, mas é um instinto esquecido, diz o Ernesto Cardenal. Nós precisamos reaprender a orar. Precisamos aprender a orar. Essa oração que eles estão falando aqui, não essa oração que eles chamam inclusive de tagarelice. Essa oração aqui é muito difícil. E o último trecho que eu separei para ler para você, do Ernesto Cardenal, foi esse aqui, olha. A razão pela qual não costumamos experimentar a presença de Deus é porque estamos acostumados a que toda a experiência nos venha de fora. E essa experiência é de dentro. Estamos voltados para o exterior, pendentes e dependentes da sensação e das sensações de fora. E então nos passam inadvertidos os toques e as vozes de dentro. Lembra que o Dallas Willard disse que a principal maneira como Deus fala conosco é através de pensamentos e sentimentos que são nossos, mas não têm origem em nós? Então, o Ernesto Cardenal está dizendo que nós estamos tão acostumados com os estímulos que vêm de fora que nós não sabemos discernir aquilo que é de dentro. Não fazemos esse exercício, como o do salmista no Salmo 42, porque estás abatido a minha alma. Então ele está fazendo esse exercício. E esse exercício é de dentro, a oração é de dentro. Então, nesse tempo que eu tenho vivido, esses últimos dias, com tantas vozes ao meu redor e dentro de mim, eu tenho tentado ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem a dizer para mim a meu respeito, a respeito do meu futuro. E tenho feito o que a Bíblia Sagrada diz, que a gente deve buscar em Deus a sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, Ele dá sabedoria. Então eu tenho pedido sabedoria para Deus iluminar o meu entendimento. E não somente a minha razão intelectual, a minha racionalidade, mas os meus sentimentos, né? De onde vem essa raiva, de onde vem esse medo, de onde vem esse ódio, de onde vem essa angústia, essa tristeza, de onde vem essa mágoa, esse ressentimento, de onde vem essa euforia, de onde vem essa alegria, Então, assim, Deus fala conosco através dos nossos sentimentos também. Vontades e desejos. Tem vontades e desejos que são fogo de palha. A gente começa e abandona, mas tem vontades e desejos que nascem no nosso coração e a gente dorme uma noite, 2, 3 meses, às vezes anos, e aquilo permanece ali. Você fala, bom, isso é algo que está dentro de mim e é um pronunciar de Deus dentro de mim, apontando um caminho para a minha vida. E é isso que eu tenho buscado nas minhas orações, eu tenho buscado. E o texto bíblico que eu quero oferecer para você hoje
é o Salmo 94, 19. Há muitas traduções possíveis para esse salmo. Uma delas me chama mais a atenção, que é a tradução a tradução brasileira, né? TB, tradução brasileira, a Bíblia TB. E geralmente o texto é traduzido como eu estava ansioso e Deus me consolou. Mas a tradução da Bíblia brasileira diz assim, que enquanto eu estava com muita coisa dentro de mim, o consolo de Deus recreou a minha alma. E eu gosto disso. Recriação, recriar. Recrear e recriar. Né? Enquanto nos recreamos, nos recriamos. Enquanto Deus nos liberta das ansiedades, enquanto Deus se pronuncia dentro de nós, tirando os nossos medos, tirando as nossas angústias, consolando a nossa tristeza, né? Ou nos consolando nas nossas tristezas, enquanto Deus nos visita dessa maneira, isto é, enquanto Deus vem nos recrear. E eu acho bonito isso, Deus vem brincar conosco no nosso jardim de oração. Deus é o nosso parceiro de brincadeiras, né? Deus é divertido, né? Com Deus a gente ri. Sabe que eu venci uma tentação esses dias de postar assim, rir é o melhor remédio. Caí em tentação agora. Mas eu queria dizer, rir é o melhor remédio. Porque tem coisas na vida que rir é o melhor remédio. E Deus é bem-humorado, então Deus vem brincar conosco no nosso jardim de oração. E depois de um tempo de recriação com Deus, a gente é criado de novo. A gente sai novo de lá, a gente não diz isso. Nossa, eu passei um tempo, eu voltei novo, renovado, recriado. É isso que a oração nos traz. Então é isso que eu desejo para você. Que você... tendo ouvido tudo isso que eu compartilhei e todos esses insights e dessa tradição tão rica, tão maravilhosa de oração, que começa lá com a Bíblia Sagrada, passa pelos salmistas, pelos profetas no deserto, passa por Jesus, pelos santos apóstolos, pelos padres do deserto, até que a gente chega hoje nos nossos auditórios religiosos tão barulhentos, né? A gente perdeu isso. Então, eu desejo a você que você tenha essa experiência de oração, de assumir o controle do seu mundo interior, não permitir que ele seja determinado pelas vozes do lado de fora, e nem pela confusão de vozes do lado de dentro, mas que você vá expulsando, né, esses demônios, esses barulhos, esses barulhentos. Vá fechando as suas janelas, as suas portas, vá ficando em silêncio, na serenidade, vá encontrando aquela paz que excede todo o entendimento. E aí você vai relaxando e você tem um interlocutor e o Senhor que está em você, o Espírito Santo que habita em você, Jesus que fala dentro de você, você ouve a voz de Jesus e segue a voz de Jesus. Esse é o caminho de vida, esse é um caminho de vida, esse é um caminho de saúde. Saúde emocional, saúde espiritual e saúde física, né? O estresse mata, a ansiedade mata, adoece o corpo, os ossos. Então, meu desejo para você é esse, que haja em você um silêncio tão rico, um silêncio tão profundo, em que você ouça a voz de Deus se pronunciar para você. Que nas muitas vozes que existem dentro de você, que o Senhor vá recriar a sua alma e recriar você. E quando você estiver ali naquele silêncio profundo, a primeira coisa que você vai ouvir Deus falar para você é: meu filho, eu te amo. Você é meu filho amado.
Minha filha, eu te amo, você é minha filha amada. Essa é a primeira coisa que Deus fala pra gente. A conversa com Deus começa sempre daí. A gente talvez comece com Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, mas Deus, quando ouve a nossa voz e a gente se cala, Deus fala para nós: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. É assim que eu quero orar por você e abençoar a sua vida hoje. Obrigado, Senhor. Obrigado porque fomos criados à tua imagem, à tua semelhança. Obrigado porque o teu Espírito Santo foi derramado sobre nós, habita em nós, está em nós. Obrigado porque ouvimos a voz de Jesus, teu Filho, falando dentro de nós, e nós te pedimos que essa voz seja clara, que essa voz seja nítida, que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento para distinguir de tantas vozes a voz de Jesus, nosso bom pastor. Que o Senhor visite os aflitos, os cansados, os angustiados, os amedrontados, os ansiosos, aqueles que estão vivendo uma vida barulhenta, tão barulhenta que não conseguem mais ouvir a tua voz, não conseguem ouvir nem mesmo as suas consciências, não conseguem ouvir a si mesmos. Que o teu Espírito Santo sopre uma brisa sobre eles, que a tua mão pese sobre eles amorosamente, para que prestem atenção em si, para que prestem atenção em ti. Que o Senhor os encontre, que o Senhor os abençoe, que a tua boa mão conduza pelos caminhos de vida, de saúde do corpo, saúde das emoções, a saúde da alma, a saúde espiritual, a saúde das relações, que as nossas casas sejam lugares de paz e não de alvoroço barulhento, de gritaria hostil e violenta, mas que as nossas casas, nossas relações, sejam uma extensão do nosso mundo interior, pacificado, consolado, recreado, recriado pelas tuas consolações e pela tua voz. Obrigado pelo teu amor por nós, obrigado pela tua bênção sobre nós, obrigado, Senhor, obrigado. Toma nas tuas mãos as nossas vidas e guia-nos pelos teus caminhos de vida, pelos teus caminhos de vida. E usa a nossa vida para abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor. Que sejamos instrumentos da tua paz, do teu amor, da tua bondade, da tua alegria. Que seja assim, Pai, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Amém. 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 Um bom dia para você, uma boa tarde, uma boa noite. Onde você estiver, quando você estiver ouvindo essa conversa e orando, que o sopro de Deus alcance você e a sua casa. Um beijo no seu coração e até segunda-feira ao meio-dia, se Deus quiser. Amém.